Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Izzy e o vídeo de hoje eu trouxe uma participação especial, a doutora Paula Nava, que é nutricionista e vai contar pra gente um pouquinho sobre dietas, reeducação alimentar e sobre a Zona Diet, que é uma empresa que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Bom, o nosso programa é um programa de reeducação alimentar com o objetivo de equilibrar os seus hormônios. Então, tudo que você busca, os seus objetivos, ele é uma mera consequência dos seus hormônios estarem em equilíbrio. Então, nós trabalhamos com 3 grupos de nutrientes, de alimentos, que são as proteínas, os carboidratos e os ácidos graxos. Bom, dentro do grupo dos carboidratos, nós temos os pães, as massas em geral, a gente tem os doces de fruta, doces de leite, a gente tem também as frutas e temos também os legumes. Todos esses alimentos, claro que cada um é um tipo de carboidrato. Por exemplo, tem alguns os carboidratos, eles têm o que a gente chama de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que a glicose ela entra na corrente sanguínea. Então, alguns alimentos eles entram mais rápido e outros mais lento. Só que no frigir dos ovos, todos esses carboidratos eles são convertidos em glicose, E a gente tem também as proteínas, os grupos de proteínas, os alimentos fontes de proteínas. A gente tem as carnes, a gente tem a soja, a gente tem os ovos e a gente tem os laticínios. Então, a gente tem as proteínas, esses alimentos, a soja, os ovos, as carnes e os laticínios. E dentro dos ácidos graxos, a gente tem as gorduras saturadas, as gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. Então, esses 3 grupos de alimentos juntos, eles nos ajudam a equilibrar os nossos hormônios. Então, por exemplo, o carboidrato, ele equilibra hormônios de grupo B e a proteína equilibra hormônios de grupo A. Então, dentro do grupo B, a gente tem insulina e dentro do grupo A, a gente tem glucagon. Insulina e glucagon são 2 hormônios antagônicos. Então, quando você come proteínas e carboidratos, você consegue estimular esses 2 hormônios, um antagônico do outro. Dentro desse grupo B aqui, a gente tem também a grelina. Grelina é o hormônio que te dá fome. E dentro aqui do grupo A, a gente tem o peptídeo YY, que é o hormônio que te dá saciedade. Então, quando você come carboidrato e proteínas juntos, você está estimulando o hormônio que te dá fome, mas em contrapartida você também está estimulando o hormônio que te dá saciedade. Um bom exemplo disso é quando você come maçã, por exemplo. Muitas pessoas quando comem maçã, elas falam que passam 20 minutos e elas já estão com fome. Justamente por isso, a maçã ela estimula só a grelina, que é o hormônio que te dá fome. Então, se a pessoa come uma maçã junto com uma fonte de proteína, seja um peito de frango, seja um pedaço de queijo, seja uma proteína em pó, ela está estimulando não só a grelina, que é o hormônio que dá fome, mas também o peptídeo YY, que é o hormônio que dá saciedade. Então, ela consegue equilibrar esses 2 hormônios. São mais de 200 hormônios que a gente consegue equilibrar com essa combinação desses 3 grupos de nutrientes, proteínas, carboidratos e ácidos graxos. Certo. Então, vamos às perguntas. Eu queria saber se é possível chegar a um padrão, um corpo ideal, só com a alimentação. Bom, vai depender muito do objetivo da pessoa, do que é esse corpo ideal para a pessoa. Se for emagrecimento, emagrecimento com certeza ela vai conseguir pela dieta. Ela vai conseguir perder gordura, que é o peso gordo, e ela também vai conseguir ganhar massa muscular. Mas vamos supor que a pessoa ela queira, eu quero definir o meu abdômen, eu quero hipertrofia, eu quero ganhar músculo. Nesse caso, a pessoa ela precisa de ter uma alimentação equilibrada, uma dieta certinha, mas ela também precisa procurar um profissional, procurar uma academia para fazer, junto com a alimentação, uma atividade física que vai proporcionar a ela esse resultado específico que ela quer, Mas a dieta é 90% do resultado que a pessoa quer ter, com o corpo dela. Então, depende muito do que é o corpo ideal para a pessoa, mas sem dúvida a alimentação ela tem que estar certinha, tem que vir em primeiro lugar sempre para ela conseguir esse objetivo. Agora eu queria saber como que a gente começa uma reeducação alimentar. Bom, antes da gente começar uma reeducação alimentar, o primeiro passo é você querer mudar os seus hábitos alimentares. Porque reeducação alimentar não é fácil, O próprio nome já diz, você vai realmente estar aprendendo a comer. Então você vai precisar mudar os seus hábitos alimentares. E isso não é fácil. Não quer dizer que você vai ter que deixar de comer muitas coisas que você gosta, ou que você vai parar de comer coisas que você gosta. Não. A gente vai equilibrar, a gente vai reeducar a sua alimentação. Então você talvez possa até comer o que você
o maior medo de quando a gente começa uma dieta é esse, de parar de comer tudo. Exatamente. E na verdade não é parar, é sim adaptar, de dividir de maneiras que você consiga comer o que você gosta, sem prejudicar o seu corpo. Isso, exatamente, né? Claro que alguns alimentos você vai ter que evitar, vai ter que parar de comer, porque são alimentos muito prejudiciais, que fazem mal para o nosso organismo, mas outros alimentos a gente pode adequar, né, a dieta de forma equilibrada, nas quantidades certas e nos horários certos, né? Então, vai muito do seu estilo de vida, da sua rotina, enfim. Certo. Agora uma curiosidade, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um vídeo falando que eu tinha parado de tomar refrigerante. Então agora que a gente está com uma nutricionista, eu resolvi perguntar o que o refrigerante faz com o nosso corpo, que é conhecido assim como um vilão de todos os alimentos, o que faz mais mal. Bom, o refrigerante, de todas as bebidas, né, que a gente tem, fora algumas bebidas alcoólicas, é realmente a pior opção. Porque o refrigerante, ele tem muito açúcar, ele tem muito sódio. Só que as versões de refrigerantes diet, versões zero, elas são as piores do que aquela versão tradicional. Ao contrário do que muita gente pensa. Exatamente. Tomando zero está melhorando. Ao contrário do que muita gente pensa. Muitas pessoas acabam substituindo, né, o refrigerante tradicional pelo zero, achando que está fazendo bem. Na verdade, não. Porque os fabricantes, eles tiram o açúcar desses refrigerantes, mas eles adicionam edulcorantes artificiais. E esses edulcorantes artificiais, como aspartame, ciclamato, fazem muito mal para o nosso organismo, né? Tem até estudos que falam da relação desses edulcorantes artificiais com o surgimento de câncer e de outras doenças crônicas, né? Então, o refrigerante tradicional não é uma boa opção, mas pelo menos entre essas versões, seria digamos, o melhor. Porque ele tem o açúcar, mas o açúcar do seu corpo pelo menos consegue entender aquilo ali como alimento, né? Ele consegue, digamos que, eliminar aquele açúcar do seu corpo, né? Mas, assim, realmente o refrigerante, ele deve ser evitado por conta de conter muito açúcar, muito carboidrato, consequentemente, e o sódio, né, que ele tem também. Então, isso vale para suco de caixinha também. E isso também vale para suco de caixinha. Sucos de caixinha, na maioria deles, eles contêm também esses edulcorantes artificiais e muito açúcar e muito sódio também. E agora eu queria saber sobre o dia limite na dieta. Se eu estiver seguindo uma dieta certinha, 6 dias por semana, e quiser tirar um dia para me alimentar do dia, se eu quiser sem me preocupar com quantidades ou com os grupos de alimentos, como a dieta de vocês proporciona. A gente pode fazer isso ou vai acabar com tudo que a gente tinha feito antes? Não, até aqui no nosso programa a gente deixa os nossos pacientes terem 2 refeições livres na semana, mas não são 2 dias, são 2 refeições. O que isso quer dizer? Se chegou o final de semana, uma sexta-feira à noite, ele quer sair, ele tem uma festa para ir, se ele seguiu durante a semana certinho, né, a dieta, fez tudo certinho, nesse momento, nesse dia, nesse horário, dessa festa que seria o horário de jantar dele, por exemplo, ele pode comer o que ele quiser, sem se preocupar com a dieta, seria uma refeição livre. E ele ainda tem outra refeição livre na semana, que aí ele pode escolher o horário. Por exemplo, num sábado à tarde, né, ele fez na sexta-feira à noite, ele tem mais uma, que pode ser no sábado à tarde. Faz a refeição livre dele, come o que ele quiser. Mas não é o dia livre, é apenas 2 refeições. Tá? Então, porque se a pessoa ela segue tudo certinho, vamos supor que ela tenha 5 refeições por dia. 5 vezes os 7 dias da semana, nós temos 35 refeições. Então, se ela tira 2 refeições daí para fazer livre, ela vai ter 33 refeições corretas, equilibradas, e 2 refeições, digamos, desequilibradas, né? 2 refeições livres. Então, isso não vai fazer nem cosquinha, né? Se ela seguir certinho nessa dieta, ela não precisa se preocupar com essas 2 refeições livres. Certo. Muita gente deve estar perguntando o que tem de diferente a dieta da Zero Diet para as outras dietas que a gente conhece, que é a dieta do cão, a dieta da proteína. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual a principal diferença da dieta da Zero Diet. Bom, a principal diferença da dieta, né, que a gente trabalha, o nosso programa, comparado com outras dietas, é que nós não trabalhamos com calorias. No caso da dieta da proteína que você citou, eles trabalham somente com as proteínas, então somente com alimentos fontes de proteína. E aí, nesse caso, essas dietas da proteína acabam vindo de uma teoria de você estimular só o hormônio que te dá
hormônio que queima gordura, que seria o glucagon. Né? O glucagon é um hormônio que queima gordura. Então, essas dietas da proteína, elas vêm daí. Já conosco, a gente não trabalha de forma alguma só com um grupo de alimentos. A gente trabalha com os 3 grupos, que são as proteínas, os carboidratos e os hidratos. Então, a gente inclui esses 3 grupos em todas as refeições da pessoa, de tal forma que ela vai conseguir equilibrar os hormônios dela. No caso das outras dietas convencionais, né, muitos profissionais trabalham com calorias, com quantidade de calorias. E nós não nos preocupamos com calorias, a gente sempre se preocupa com o equilíbrio hormonal, com o grupo de alimentos. Claro que a quantidade desses alimentos é muito específico, vai variar de pessoa para pessoa, depende muito do hábito alimentar, da rotina, se ela faz alguma atividade física, se não faz, tudo isso vai ser somado aí para a gente calcular as quantidades desses grupos de alimentos que a pessoa precisa ao longo do dia. Então a gente sempre foca nesse equilíbrio hormonal e não em calorias. E dentro desse grupo de alimentos, a gente sempre se preocupa com os ingredientes dos alimentos, né? Com o que vem naquele alimento, se os ingredientes daquele alimento são bons, se não são. E às vezes quando você trabalha com calorias, você não se preocupa tanto com a qualidade, né? Não se preocupa tanto com os ingredientes. Claro que muitos profissionais se preocupam com isso, trabalham com calorias, mas também se preocupam com os ingredientes, né? Vai depender muito da metodologia do profissional, né? De qual linha ele segue. Mas nós aqui trabalhamos sempre com equilíbrio hormonal e com grupo de alimentos. Certo. Agora eu queria que você passasse o contato daqui, de onde eles podem encontrar a empresa, em quais cidades tem e qual o endereço daqui de Goiânia. Certo. Bom, a Zonidade é uma empresa americana, né? Nós temos aqui no Brasil 2 unidades. A gente tem uma unidade em Brasília e agora nós temos como unidade em Goiânia. Aqui em Goiânia a gente fica na Avenida T7 com a Mutirão. O telefone pode colocar no link, né? Aqui embaixo. E lá em Brasília também eu posso colocar aqui embaixo o link. E aí vocês encontram nessas 2 cidades, aqui no Brasil por enquanto, em Brasília e em Goiânia. Eu vou fazer um post no blog que vai estar toda essa entrevista mais detalhada para quem quiser saber mais detalhes de como funciona todo o processo dos hormônios. Vai estar tudo lá no post no blog. O link vai estar sempre aqui embaixo no box de informações. Lá vai ter os endereços certinhos, os telefones. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, doutora Paula, por ter respondido essas perguntas pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Se restarem alguma dúvida, deixem aqui embaixo, que se eu souber eu respondo pra vocês. E se eu não souber, eu pergunto pra doutora. Eu tenho certeza que ela vai responder pra vocês. Então, um beijo, se inscrevam aqui no canal, deem um joinha nesse vídeo e até o próximo. Tchau!